Oi, pessoal, tudo bom? Olha, vamos falar de acidez e basicidade? Vamos. Então vem comigo. Pessoal, olha, quando a gente fala de acidez e basicidade na química orgânica, a gente precisa lembrar do conceito de Bronsted-Lowry, tá? Ácido é uma espécie química que pode doar o H+, pode doar próton, né? E base é quem pode receber próton. Então, por exemplo, aqui eu tenho COOH, que é um ácido orgânico. E ele, olha, durante a reação com a água, que se comportou como uma base, ele perdeu o H. Tá vendo? Ele era H3C, COOH, ácido etanóico. Ele virou apenas o quê? O etanoato ou acetato. Então ele perdeu o hidrogênio. Se ele perdeu, ele se comportou como ácido. E o par do ácido é base conjugada. Base que está no produto, conjugada. E a água, que tem fórmula H2O, virou o quê? H3O. Ganhou esse hidrogênio. Então se comportou como base. Logo, o par da água, que é o H3O, o hidrônio, se comporta como ácido conjugado. Vê que legal. A substância, ela pode ser ácido ou base dependendo da reação, segundo o conceito de Bronsted-Lowry. Se o ácido é forte, a sua base conjugada é fraca. Se o ácido é fraco, a sua base conjugada é forte e vice-versa. Olha, pessoal, na química orgânica, a gente precisa saber quem são os ácidos, quem são as bases. Quem são os ácidos da química orgânica? Eu estou escutando tu falar, porque é uma das coisas que eu mais falo, né? Ácido carboxílico, fenol, água e álcool. Ácido carboxílico, fenol, água e álcool. Gustavo, esqueci esse alcino verdadeiro. É verdade. O alcino verdadeiro, ele é um ácido da química orgânica. Então aqui tem a ordem crescente de acidez. Ácido, água, etanol, fenol e metano. Quem é o maior de todos? Ácido. Depois, ácido carboxílico, né? Depois, fenol. Depois, água. Depois, álcool. E metano, nem caráter ácido tem, né? Então, olha aí a resposta. O maior de todos é o ácido, depois o fenol, depois a água, depois o álcool e, por último, o metano. Então, pessoal, a química orgânica é fundamental que você lembre quem são os ácidos orgânicos. São, vamos lá comigo, ácido carboxílico. Você identifica imediatamente, né? Você identifica imediatamente. Ácido carboxílico, ó. COOH, carboxila. Depois, fenol. Olha o fenol. OH ligado a anel aromático. Depois, água. Pô, Guga, água. É, exatamente, né? A água se autoioniza, lembra? Depois o álcool, quando eu tenho hidroxila ligada a carbono saturado. E lá no finalzinho, alcino verdadeiro. Gustavo, se tem alcino verdadeiro é porque o outro não é alcino, é? Não, o outro também é. É porque alcino verdadeiro é quando eu tenho pelo menos um hidrogênio ligado ao carbono da tripla, que ele vai ionizar. Então, esse aí é o grupo que você não pode esquecer nunca. Os ácidos da química orgânica, ou principalmente, né, aqueles que têm caráter ácido, tá? Ácido mesmo é o ácido carboxílico. Guga, e quem são as bases? Ah, legal. As bases da química orgânica estão aí. Apenas as aminas. Só amina, tá? Lembrando que há uma regra, uma lei, há uma força. Quem é a amina mais forte?
a secundária, a bissubstituída. Depois, a primeira, a monossubstituída. E, por último, as aminas terciárias. Isso quando elas são aminas alifáticas, tá? Porque a mais fraca de todas são as aminas aromáticas. Então, pessoal, a amina secundária, ó, ela recebe elétron dos dois lados. Ela recebe elétron, né? Ela tem efeito indutivo. A primária recebe só do carbono que está ao lado. E a terciária recebe de todo canto. Aí tu diz, então era para ser a maior. Porque quanto mais elétron chega, mais básica ela fica. Mas tem um problema, né? Então o nitrogênio é muito pequeno. Então, como ele é muito pequeno, muito, e fica lá no meinho, o que é que acontece? É como se tivesse um engarrafamento de elétrons. Os elétrons não conseguem chegar lá. A gente tem impedimento estérico. Exatamente, impedimento estérico. E aí a amina baixa a força dela. Então, por que a amina terciária não é a mais forte, Guga? Porque tem impedimento estérico. A estrutura dela, a estereoisomeria dela, não permite que os elétrons cheguem, porque o nitrogênio é muito pequenininho e ela está rodeada de carbonos, tá certo? E na aromática, pessoal, a gente tem um par de elétrons em ressonância, e aí isso aí baixa a força de uma amina. Olha, lembre-se sempre disso, tá? As aminas terciárias, devido à grande densidade eletrônica, elas têm baixa basicidade. Então, pessoal, muitas vezes a questão trata disso. Se você souber quem é um ácido, você sabe que ácido mais base faz o quê? Faz uma reação de neutralização, uma titulação. E a partir da titulação, você pode achar as quantidades de ácido e base. Se eu quiser uma quantidade, saber quanto tem naquele composto, quanto reagiu, eu faço o quê? Eu titulo. Então, eu titulando, titulação, eu consigo achar o dado que eu quero. Não é legal? Ácido e base, sal e água, isso é uma reação de neutralização que acontece a partir de uma titulação. Pessoal, beijão.